O Videolab de hoje exibe um documentário experimental produzido em animação com massinha de modelar através da técnica Stop Motion. Em destaque, a história de um personagem bem conhecido em nossa cidade, pelo menos de nome, o Índio Condá. Em 15 segundos, você acompanha o documentário em cartaz nessa semana no Videolab. A trajetória do cacique caigangue Vitorino Condá é o tema do documentário de hoje. A ausência de imagens do cacique fez com que os realizadores deste vídeo apostassem na animação para contar essa história. Vitorino Condá foi um líder indígena que teve papel importante na ocupação e colonização da região, que hoje compreende o centro-sul do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Acompanhe agora o documentário Da Aldeia à Caserna, produzido no curso de jornalismo em 2008 por Cleberson Marcon e Silvane Alves dos Santos. Essa coisa, porque aqui nessa Olá, loja, furou o pneu da moto, o senhor poderia consertar? Claro, só um minutinho, por favor. Mas como nós estávamos falando, o Condá sempre foi um índio de andanças. Ele era um caigangue desses chamados coroados, aquela maneira de arrumar os cabelos. Ele nasceu lá para as bandas de Guarapuava e lidou com muita terra, conheceu muita gente. Era um cacique pra lá de especial. Então essa é a história do famoso Índio Condá. O senhor conhece bem essa história? Desde que nasceu, o Condá mostrou que não foi à toa que veio ao mundo. Ainda criança, o pequeno índiozinho demonstrava interesse em aprender a língua e entender a mentalidade do homem branco. Homem branco é uma categoria nativa adotada pelas populações indígenas para se referir a todo não índio. O homem branco pode ser ruivo, moreno, com bigode, sem bigode, qualquer um que não seja indígena. Com a idade adulta, Condá circulava junto com seu povo na busca de alimentos. Um alimento de muito apreço entre os caigangue era o pinhão, ao qual atribuía um grande valor nutritivo. Comiam pinhão assado, cru e cozido. Na região de Guarapuava, os pinhais existiam em abundância. Guarapuava, nos Campos de Palmas, hoje está localizada na região centro-sul do estado do Paraná. Foi cenário de disputas de interesses ainda nas primeiras décadas do século XIX. Guarapuava representava um caminho mais viável para a travessia do gado entre a província do Rio Grande do Sul e a província de São Paulo. Mas as populações indígenas ali instaladas relutaram em permitir a entrada do homem branco na região. Em 1838, Condá era o cacique caigangue nos Campos de Palmas. Nesta data estava sacramentada a construção do caminho que iria ligar as províncias do Rio Grande do Sul e de São Paulo, independente da vontade da maioria dos indígenas. Condá estabeleceu o diálogo com os fazendeiros que pretendiam a construção da travessia. Mas, mais do que a abertura da nova estrada, os fazendeiros queriam a amistosidade com os indígenas para ganhar proteção e orientação. A confiança dos indígenas foi uma porta de entrada para a instalação das chamadas colônias militares. As colônias militares foram instituídas em 1859 sob o decreto número 2502 e foram destinadas à defesa da fronteira e à proteção dos fazendeiros da região. Em 1882 foram estabelecidas as colônias militares de Chopin e Chapecó, na atual cidade de Xanxerê. O principal objetivo dessas colônias militares era a defesa dos habitantes dos Campos de Palmas, do Herê e Guarapuava contra as possíveis invasões indígenas, facilitando o estabelecimento dos agricultores na região.
Com a abertura do diálogo, Condá assumiu o papel de mediador entre o homem branco e os indígenas Caigangue que moravam na região. A construção da estrada foi o primeiro indicativo para imprimir o modo europeu de progresso nas aldeias indígenas Caigangue nos Campos de Palmas. A catequização indígena foi motivo de glória para os europeus que condenavam as crenças e ritos religiosos desses povos. Era preciso mudar os hábitos caigangues para salvar estas populações do que o bom Deus detesta e pune. Afinal, os indígenas praticavam sacrifícios humanos. A denominação Caingangue foi oficializada por Telêmaco Borba em 1882 para designar as tribos não-guaranis que habitavam a região de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles também foram denominados de Guaianá e Coroados. Os caingangues têm pele parda acentuada, estatura mediana e porte bem proporcionado. As tribos são formadas por famílias entrelaçadas e parentes próximos, respeitando sempre os interesses do grupo. Elas contam com o cacique geral, que centraliza o poder, sendo auxiliado por caciques subordinados e lideranças. O papel mediador de Condá deu o que falar. Com boas habilidades políticas, o cacique circulava entre indígenas e fazendeiros. Mesmo com o descontentamento de parte de seu povo, Condá queria ser famoso e conhecido. E isto ele foi. Tanto foi que, por conta de suas habilidades de negociação, seguido se deslocava até a província de São Paulo. O embaixador da paz era solicitado para resolver situações de conflitos entre indígenas e homens brancos. Até onde sua fama e respeito alcançava. Quando suas habilidades diplomáticas não funcionavam, o cacique, juntamente com seu grupo de indígenas seguidores, não hesitava em atacar com violência aldeias incomodadas com o modo europeu de pensar. Com as andanças de Condá, escalado em expedições oficiais, o cacique ficava muito tempo longe da aldeia, abrindo espaço para o surgimento de outras lideranças entre seu povo. Assim nasceu o cacique Viri. Seduzido pelos ensinamentos e pela esperteza de Condá, os caciques trabalharam em sintonia por muito tempo, mas a ambição fez com que os dois se desentendessem. Tudo aconteceu em 1843. Depois de uma viagem de Condá à província de São Paulo. Lá, recebeu um prêmio por sua ação em favor da ocupação do homem branco. Quando ele voltou, viu parte de seu aldeamento junto do cacique Viri e considerou isto uma traição. Brigado com Viri, Condá partiu para mais uma missão. Desta vez em Nonoai, na província do Rio Grande do Sul, a 8 léguas de distância de seu desafeto. A retirada estratégica do embaixador Condá dos Campos de Palmas contou com o auxílio dos fazendeiros. A desavença entre os caciques não era vista com bons olhos pelos colonizadores. A tensão entre os indígenas em nada contribuía no processo de colonização da região. O deslocamento do cacique evitou o confronto entre indígenas, liderados por Condá, e os liderados por Viri, ao passo que a região de Nonoai necessitava de um mediador para as hostilidades entre os índios e os homens brancos naquela região. Nas terras de Nonoai, Condá continuou desenvolvendo as mesmas funções que ocupava em Guarapuava. Como líder, apaziguava as relações dos índios com os fazendeiros, facilitando o povoamento do homem branco. Catequizava e orientava, evitando conflitos dos índios selvagens com os povoadores que vinham para a região. O pagamento de Condá pela função diplomática que exercia era o recebimento de soldos e títulos militares do governo, que sabia muito bem valorizar o seu trabalho.
e Condá se reconciliaram em 1851, 4 anos antes de Condá regressar em definitivo de Nonoai, reclamando dos atrasos no pagamento de seus soldos. Para não haver mais desavenças, foram estabelecidas as terras onde cada um ficaria. Viri, nos campos Herê, e Condá, nos campos do Chopin e Irani. Os colonizadores também comemoraram a reconciliação dos indígenas, pois viam nestas terras um bom lugar para garantir lucro e fartura em suas mesas. Mas sabiam que isto só aconteceria se houvesse a manutenção da amistosidade entre brancos e índios. Em 1855, quando regressou de Nonoai, o líder Caigangue se estabeleceu no toldo Chapecó, ou Chapecó Grande, à margem esquerda do rio Chapecó, atual localização da cidade de Abelardo Luz, município limite entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Com o novo caminho ligando as províncias do Rio Grande do Sul e São Paulo, intensifica-se a chegada dos imigrantes europeus nos campos de Palmas, vindos do Rio Grande do Sul. Não tardou para que o poder absoluto dos Caigangue começasse a ruir na região. Através da mediação de Condá, os fazendeiros conseguiram imprimir seus valores étnicos sociais no espaço ocupado. O governo cedia regalias a Condá. Afinal, os não-índios dependiam dos índios que cumpriam função militar, pois eram estes que garantiam a proteção das famílias de colonos instalados em locais de conflito. Em alguns momentos, Condá reclamava do seu pagamento. Dizia que não recebia por tudo que ajudava e ameaçava parar com as funções diplomáticas. O governo, então, era obrigado a negociar mais gratificações ao embaixador da paz. Condá, herói ou bandido, está marcado na história do processo de ocupação da região que hoje compreende o oeste catarinense, centro-sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. O cacique Condá faleceu depois de voltar de Curitiba, na província do Paraná, em 25 de maio de 1870. Hoje é chamado de bugreiro e de herói. Essa é a história que nós conhecemos, sem tirar nem pôr. O Videolab dessa semana fica por aqui. Até o próximo documentário.